Muito bem, mas antes de eu entrar nesse mérito, eu acho que é importante, né, a gente poder aqui fazer uma análise, fazer uma retrospectiva, fazer aqui uma revisão, né, do que seria, do que é, por que há essa atribuição determinada pela Constituição Federal e o que isso implica, né, o fato de um presidente da República nomear aqueles que serão integrantes da Suprema Corte, membros do STF, assim como também membros de outros tribunais. O que esse sistema, essa estrutura, considerada, né, como um dos reflexos da divisão dos três poderes, como também decorrência daquele sistema chamado de freios e contrapesos, que está também previsto na Constituição, que é uma forma de garantir, né, a independência, a harmonia entre os poderes, e o que de fato podemos entender a esse respeito dentro, então, do nosso sistema republicano, dentro daquilo que nós consideramos como sendo princípios e valores relacionados ao Estado democrático de direito. Bem, eu creio, né, que não seja novidade nenhuma, né, para a grande maioria das pessoas, né, de que a nomeação, a indicação, e aqui eu vou me concentrar apenas nessa questão, né, relacionada com a indicação para o STF, se trata de uma atribuição, em princípio, do presidente da República, mas que também depende da aprovação do Senado, que fará uma sabatina para, então, aprovar, né, isso é uma atribuição exclusiva do Senado, né, previsto de forma expressa lá no artigo, se eu não me engano, 52 da Constituição, de modo, então, que a nomeação de um ministro depende destas duas decisões, ou desses dois fatores, a indicação do presidente da República e a aprovação pelo Senado. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu do Senado reprovar um ministro, pelo menos na história recente da República, aconteceu isso. Então, nem os dois aí que foram indicados pelo Bolsonaro correram qualquer risco, né, de serem rejeitados pelo Senado. O que aconteceu foi um atraso, foi uma demora ali, ficaram segurando, né, quando foi o caso de se nomear o André Mendonça, né, pelo Bolsonaro. Ficou ali naquele banho-maria, mas depois ele acabou sendo sabatinado e aprovado. Então essa escolha, né, cabe ao presidente da República, e que, sendo submetido ao Senado aí, e muitas chances, né, isso aí não tem nem muito o que falar, acaba sendo aprovado, então passa, né, por essa aprovação perante o Senado. É óbvio, né, que nos bastidores o presidente ele já dá aquela indicada, ele já fala quem mais ou menos quem vai ser, já começa a sondar ali a casa, os senadores. Aconteceu isso agora recentemente, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver os bastidores dessa nomeação. Então o presidente, claro, ele toma de uma certa forma essa precaução, vai fazendo vai procurando saber qual é a temperatura, o que os senadores vão achar da sua indicação, e aí ele bate o martelo e indica o ministro, que é do seu agrado pessoal, acima de tudo, conforme eu vou analisar daqui a pouquinho, né? Muitos questionam se esse é o sistema ideal, né? Se não haveria uma outra maneira, talvez menos dependente do executivo ou do próprio legislativo, para a escolha, né, e para a composição de um órgão que é tão importante para a República como é a Suprema Corte. Alguns falam, né, em eleição, alguns falam em concurso, mas assim, a bem da verdade, eu não vou nem entrar aqui nessa discussão, acho que isso poderia ir muito longe, né, teria que talvez fazer um estudo mais específico, talvez até mesmo comparativo, se isso realmente funciona, se isso faz a diferença. O fato é que o modelo, né, o sistema de escolha, ele nunca vai ser perfeito, né? Não tem como a gente garantir que um sujeito que passa num concurso será, de fato, um profissional brilhante, irretocável, né? Incapaz de cometer algum erro ou de desagradar o interesse da sociedade, né? No caso aqui, o âmbito público, né? E exemplos disso nós temos os próprios magistrados, os promotores, os delegados ou qualquer outro funcionário público que vocês conheçam. Eles passaram por um concurso mais concorrido, menos concorrido, mais cobrado, menos cobrado, porém passaram. E nem por isso, né, isso é uma garantia de que aquele indivíduo desempenhará suas funções com perfeição, né? Isso a gente não tem como prever.
Eleição, um sistema eleitoral, né, para dizer também que todos os cargos dos poderes são preenchidos por meio eletivo. Olha, eu também não acho, não sei, eu não tenho aqui uma convicção definida, né, para dizer que seria também essa forma infalível para escolher um ministro da Suprema Corte. Alguns países adotam esse sistema, eu não sei se especificamente na Suprema Corte, creio que não, mas nos Estados Unidos, magistrados, membros do Ministério Público são cargos eletivos. A Suprema Corte, quase certeza que não, que é aqui, como aqui também no Brasil, por meio da indicação do presidente. Eu me lembro que houve uma polêmica também com relação a isso quando da indicação do Donald Trump lá para uma ministra, para um juiz da Suprema Corte, aconteceu isso. Existe uma controvérsia histórica também bastante conhecida, né, no meio constitucional, que está relacionada com a do juiz John Marshall nos Estados Unidos, que também foi uma controvérsia relacionada à indicação de magistrados por meio de um presidente. Mas o fato é que, então, não há um modelo assim específico, né? Um modelo infalível, sem sombra de dúvidas, acima de qualquer suspeita, que possa garantir uma composição ideal para um ministro.